Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 25 de março de 2026, a lição 13 de hoje, ela tem como título No Mundo, mas não no Mundo. A lição de hoje é baseada ali em Colossenses capítulo 4, versículos 14 e 15, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo, ele alerta, inclusive com esse título aqui da lição, No Mundo, mas não no Mundo, ele quer dizer o seguinte, para as pessoas não se envolverem com o cosmos, né, para a palavra grega, como o mundo assim, pagão, com seus falsos valores, com um sistema administrado e manipulado por Satanás, que ele implantou no mundo e está levando pessoas ao engano. E o apóstolo alerta que, em decorrência de um de seus colaboradores terem realmente se desfiliado da caminhada a Cristo, né, que ele acabou abandonando a propagação do evangelho, que foi o caso de um homem chamado Demas, que ele se encantou com as coisas do mundo, desse sistema do inimigo, e abandonou essa carreira junto a Cristo. E justamente quando o apóstolo Paulo mais precisava de Demas, porque Paulo estava preso ali em Roma, foi justamente em que Demas o abandonou e amou o mundo de tal maneira que levou realmente a sua vida para os prazeres do mundo, para os enganos deste mundo. Mas por um outro lado, outro colaborador de Paulo, o médico Lucas, que também trabalhou com Demas, mas ele se manteve firme ao lado de Cristo, que até o próprio Lucas menciona as suas experiências, né? E que ele teve com Paulo e toda a sua pregação, que está lá em Colossenses capítulo 4, versículos 14 e 15, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 e 11, onde Paulo fala de Lucas, da sua dedicação de um médico realmente consagrado a Deus. Por isso que João, em uma das suas cartas, ele escreveu: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. E assim, atendendo realmente essas palavras de João, Lucas, ele se dedicou realmente ao seu amor para Jesus, e também pelo seu reino, né, pela promessa de Jesus para ele, onde ele levaria Lucas para um lugar onde há mais dor, mais morte, e que também ele faz uma proposta para nós. E assim, Lucas permaneceu ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com as circunstâncias que envolvia na época de aflições, de prisões, de perseguições, e se manteve firme ao lado de Cristo por essas promessas dele, Cristo, para todos os seus discípulos, né? E Demas, ao contrário, amou o mundo e não esperou no porvir que algo melhor que viria, e resolveu se debandar para esse mundo de prazeres. E aqui, quando fala do porvir, é justamente a segunda vinda de Jesus, quando a porta da graça se fechará, quando não haverá mais salvação para as pessoas. E vejam, faltando muito pouco tempo, e eis que Demas
abandona isto, essa promessa de Jesus, e cai no mundo de enganos de Satanás que tem levado as pessoas também nos dias de hoje. E o que nós vemos, né, que existe algumas passagens bíblicas que dão orientações para aqueles que esperam no Senhor e esperam essa segunda vinda de Cristo que está se aproximando de todos nós. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 32 até 37, aqui menciona da importância do cristão estar vigilante, atento, né, a todos os acontecimentos para não se perderem e pelas propostas enganosas do inimigo, que quando se aproxima a segunda vinda de Jesus, ele, Satanás, sabe que seus dias são contados, ele começa a fazer proposta para as pessoas. Querem levar as pessoas à perdição. E já no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 até 14, Tito menciona que renegar a impiedade e as paixões mundanas é um ato realmente de compromisso com Jesus, que as pessoas têm esperança num reino, num porvir que Jesus prometeu para todos. E já em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 14, ali Pedro diz que nós devemos aguardar a segunda vinda, atentos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá, o retorno de Cristo, mas que muitas das promessas serão cumpridas para todos nós, mas que também o inimigo tem realmente propostas indecentes para cada um de nós. Já em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 a 21, aqui diz que nós devemos aguardar a segunda vinda de Jesus com pureza, com esperança e zelo, e que nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo para se mantermos firmes nas promessas de Jesus e nos arrependermos de todas as coisas do pecado que nós cometemos contra os céus, para que nós podemos ser salvos na grande volta de Jesus. E assim Jesus e os apóstolos, eles nos alertam repetidamente nessas passagens para que nós possamos ser vigilantes, estar atentos e sempre preparados para a vinda do nosso Mestre Jesus, para que nós não sejamos pegos de surpresa, né, e cairmos na perdição. Infelizmente, assim como os discípulos que não deram ouvidos à ordem de Jesus, que diz lá, vigiem, orem, que está lá em Marcos 14, 38, muitos não farão os preparativos necessários, não se prepararão, não estarão assim preparados de coração, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, e acabarão se perdendo. Tudo se resume a quem tem o nosso coração, porque nós não podemos servir a dois senhores, que está lá em Mateus 6,24, e tem muitas das pessoas servindo a dois senhores, e acham que vão ser salvos, e na realidade se perderam. Na mensagem da igreja de Laodiceia, Jesus orienta a esta igreja e a todos nós que nós devemos primeiro nos arrepender dos nossos pecados e em seguida precisamos abrir o coração para o nosso Senhor e permitir que Ele assuma o controle da nossa vida. O que nós não podemos ser mornos, ou nós seremos quentes ou frios. Ou nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, sendo quente, ou seremos frios para o lado de Satanás, porque não existe meio termo. Isso nos leva então ao terceiro passo, obter o ouro através da fé e do amor, que são provados nas dificuldades, aqueles que vencem, né, as tentações e serão os vencedores na grande volta de Jesus. O título da lição de hoje, No Mundo, mas não no Mundo, que gera-se muita polêmica, né, até mesmo entre os cristãos, ele foi retirado ali da Bíblia de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, e também de João 17, 11. Essa expressão significa que se nós vivemos na Terra, parte física, estamos sujeitos às suas realidades físicas, sociais e espirituais. Onde o cristão deve viver no meio sem adotar pecados ou ideologias humanas
ou realmente inclinações para o mal com doutrinas falsas. Quando fala em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, é não amar o sistema colocado por Satanás com seus falsos valores, falsa maneira de viver, com seus falsos deuses, falsas doutrinas, para levar as pessoas à perdição. E é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo aqui na terra e passa a perseguir as pessoas que aceitam Jesus para enfraquecê-las na fé. E por isso que o mesmo João fala que o mundo jaz na mão do maligno, que está lá em 1 João 5,19. E o próprio Jesus fala em João 12,31 que ele chama Satanás de o príncipe deste mundo. E foi nesse sentido que o apóstolo Paulo alerta e nos exorta, e também para todos os nossos cristãos, não se conformar com esse mundo, com esse século, que está lá em Romanos 12,2. É claro, nesse mundo físico, né, dentro de uma sociedade, nós temos que trabalhar, né, o nosso sustento, a nossa família, pagar o nosso compromisso, mas nós devemos relacionar com todos os tipos de pessoas, ser um cidadão, porém não podemos se deixar contaminar com as coisas que há aqui no mundo, que não condizem com a palavra de Deus, que levará à perdição a todo aquele que agregar a isto. Esse mundo espiritual que o inimigo implantou, esse sistema pecaminoso, que nós devemos estar longe disto, né? E evitar ideologias falsas, doutrinas mentirosas, como a observância de um falso dia, sendo que Deus foi bem claro, criou o universo em 6 dias, no 7º descansou, que é o sábado, e não o domingo. E o próprio Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, é bem claro isto. E nós temos que os cristãos não devem viver conforme os valores do mundo, nem do materialismo que sufoca as verdades deixadas por Jesus. Diante de um contexto onde a grande massa religiosa vivia na prática de estereótipos, né? Pessoas que viviam de práticas religiosas distorcidas, o apóstolo Paulo, naquele tempo, fala para que todos experimentos sem uma mudança de hábitos no mundo, né? Que elas se mantivessem firmes e fiéis a Jesus, que constitua assim, um culto racional que equivale à entrega do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se mantendo firmes nas palavras de Jesus, que está lá em Romanos 12:1. E a conformidade ou a aceitação de costumes permeiam em cada geração, recebeu uma espécie de contrastes de deveras sublime, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Paulo fala em Romanos 12:2. E mesmo diante de apelos do apóstolo Paulo, um homem chamado Demas, que era um belo colaborador cristão na época, ele menciona nas suas cartas de Colossenses e Filemão que ele, Demas, abandonou o evangelho e se encantou com o sistema do mundo na época. O mundo acabou levando Demas. Demas caiu na armadilha de Satanás e passou o amor do presente século, o mundo, que fala em 2 Timóteo 4:10, onde a palavra mundo, do grego, aion, se refere ao sistema de práticas e padrões associados, né, à sociedade secular. E este é o perigo de todos os cristãos que vivem hoje nesse mundo, nessa sociedade secular que age em cima de nós. E vejam, Lucas, que era médico, culto, que trabalhou com Demas, se manteve firme nos caminhos de Cristo, onde ambos foram colaboradores de Paulo, e após a prisão de Paulo, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, Demas passou a amar o mundo e não voltou mais, porém, Lucas se manteve firme. A diferença é que Lucas, por amor a Jesus, seu compromisso era com Jesus, e seus ensinamentos de fé, fez com que ele permanecesse ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com
os sofrimentos, aflições, provações que o faria ser um homem mais puro ainda. As Sagradas Escrituras, ela dá uma orientação a todas as pessoas que guardam a segunda vinda de Cristo para não caírem em enganos do inimigo, que sabe que seus dias estão contados e está rugindo, querendo tragar as pessoas. E Jesus dá uma mensagem àqueles que guardam a segunda vinda, comparando o cumprimento profético como uma mulher que está prestes a dar à luz. E ele revelou quais seriam os primeiros e os derradeiros contrações até que viesse para a segunda vez, está em Marcos 13, né? E Jesus, de forma insistente, mostrou aos seus atentos discípulos a importância da vigilância e disse: estai vós sobre aviso, está lá em Marcos 13, versículo 9, 23, e ele acrescenta: vigiai e orai, está lá em Marcos 13, 33, e ele repete: vigiai, Marcos 13, 35, e ainda mais: o que porém vos digo a todos, vigiai, está lá em Marcos 13, 37. E na passagem do livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, menciona que nós devemos viver no nosso tempo com sensatez, com sabedoria, ser justo e piedoso, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do Senhor Salvador Jesus, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Já em 2 Pedro 3, versículo 10 a 14, diz que nós somos preciosos aos olhos do Criador e Ele virá nos buscar, é a promessa de Jesus. Entretanto, Ele, Jesus, virá como ladrão. O dia do Senhor ninguém sabe, que está lá em 2 Pedro 3,10, mostrando não no sentido de que será um evento silencioso, muito pelo contrário, mas que não saberemos nem o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus. Mas nós temos que estar preparados esse dia. Já em Apocalipse 3, versículos 17 a 21, nós temos uma mensagem de repreensão para não cair em enganos e de achar que nós estamos abastados, estamos cheios do que nós precisamos e que nós não precisamos de mais de alguma coisa. Se achar assim autossuficiente e assim é o engano que caímos. É aí que realmente o cristão cai, porque nós somos mornos espiritualmente e o que nós devemos é zelar pela nossa condição espiritual e se consagrar, fazer culto racional todos os dias, ser batizado pelo Espírito Santo e se programar para isso. Estar preparado para a segunda vinda de Cristo, estar atentos aos sinais que apontam para a grande volta de Jesus que se aproxima. Que você, meu amigo, minha amiga, também faça isto e se prepare para a grande volta de Jesus que se aproxima. E ele, Jesus, lhe dá sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21 de como ocorrerá isto. Que você estude e se prepare. Que você tenha realmente um dia bastante feliz, prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.